Boa noite a todos bem-vindos a essa casa de oração, a esse hospital de almas. Então, o texto hoje trabalhado é: todo aquele que se eleva será rebaixado. Continuando, com as bem-aventuranças. Naquela hora chegaram-se a Jesus seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não vos fordes como um menino, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino, será o maior no reino dos céus. O que receber em meu nome um menino como este, em mim é que se recebe. Esses são ensinamentos de Jesus na questão de quem será elevado e quem será rebaixado. Lendo o item 4, começamos a entender. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando, pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que queres tu? Respondeu ela: dize que estes meus 2 filhos se assentarão no teu reino, uma à tua direita e o outro à tua esquerda. E respondendo, Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhes eles: podemos. Jesus disse: é verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim. Concede vós, mas isso é para aqueles que o meu Pai o tem preparado. Então Jesus, ele já nos mostra que mesmo ele sendo o maior na época, na questão do cristianismo, ele ainda disse que ele não teria o poder de colocar ninguém à sua direita ou à sua esquerda, que isso pertencia somente a Deus. Era aqueles que agradavam a Deus, que eles receberiam esse lugar. E claro, esse ensinamento ele nos traz que cada um de nós precisamos fazer algo a mais para estarmos ao lado do Pai. E por isso recebemos tantos ensinamentos de Jesus no longo da vida dele, e ele continua a nos ensinar todos os dias da nossa vida. Aonde encontramos pessoas que precisam do nosso olhar, da nossa ajuda, e não nos passar uma visão de se engrandecer, se tornar maior. Quando eu escolhi a mensagem, porque me trouxe muita questão da humildade. O que é a humildade? Por que Jesus colocou um menino ao meio de todos que estavam ali? Por que ele repreendeu a mãe dos filhos de Zebedeu, perguntando se tomariam o cálice que ele ia tomar? Mas mesmo assim, a decisão era de Deus, a decisão não era dele. O quanto Jesus foi humilde nesse momento. Porque ele, sendo o maior, ele se tornou menor para fazer uma explicação e colocou como Deus é Deus. Ele só era o filho, ele só era um representante. E daí a gente vai buscar
Porque para se falar daquele que se eleva será rebaixado, nós precisamos buscar como chegaremos a isso. A humildade é uma das maiores conquistas do espírito, mas também é a maior, mas é a mais difícil. Quando estamos, aqui diz assim, teus atos bons não necessitam de ser conhecidos para que façam comentados e adquirem valor. Eles são valiosos, embora desconhecido. A nossa humildade, ela cabe dentro daquilo que nós não precisamos que ninguém nos elogie, bata palmas. Nós não precisamos disso. A humildade é aquilo que nós fizemos sem precisar as pessoas saber. E Jesus, ele sempre tocou nessa tecla, né? Ele sempre disse, não, o que a tua mão direita fizer, a sua esquerda não precisa saber. Ele dizia, quando fordes orar, quando fordes fazer alguma coisa, não precisa ir na praça gritar. Então Jesus, ele sempre puxando pelo lado da humildade. Porque, às vezes, quando falamos da humildade, do não se elevar, a gente busca aquelas pessoas, aqueles coitados que, digamos assim, né? Aquelas pessoas que vivem lá na roça, ou aquele que não tem uma leitura boa, não tem um conhecimento das palavras. A gente fala, ele é super humilde. Mas eu acho que a humildade, ela não é isso. E quando a gente começa a estudar a questão da humildade que Jesus nos pede, aí a gente tem certeza que não é isso. Porque a humildade, ela não vai procurar alguém que tenha dinheiro ou alguém que é desprovido disso. A humildade, ela está em nós. É nós que precisamos trabalhar ela em nós. É algo que precisamos moldar dentro de nós. A primeira coisa, será que tudo que eu faço é preciso que os outros saibam? Isso eu estou falando de coisas boas. Vamos puxar um assunto do dia a dia que nós temos hoje. Hoje, tudo que a gente faz, nós postamos na rede social. E daí a gente posta e poucos minutos a gente já corre lá para ver quantas curtidas, quantos likes, não sei o quê, quem comentou, quem não comentou. O que significa isso? O que realmente é isso? Se nós olharmos, é um sentimento de orgulho, né? Porque nós queremos que o nosso feito ganhe conhecimento, que todo mundo saiba aquilo que a gente colocou. Se a gente não ganhou muitas curtidas, a gente fica, né? Ai, nossa, por que não? Porque nós estamos vivendo um momento de orgulho. Nós não estamos vivendo um momento de humildade. Por menor que seja o que fazemos, queremos que todos saibam. Ao contrário de que quando fazemos algo errado, a gente quer esconder o máximo que pode, né? E dizer assim, não, eu não faço isso não, de jeito nenhum. E é tudo que nós precisamos hoje. Ser humilde não é ser desprovido de roupa bonita,
de faculdade, doutorado, mestrado. Não é isso. O ser humilde está aqui dentro. Que quando uma pessoa me procura, que não sabe alguma coisa, e ela sabe que eu sei, e eu poder ajudá-lo, sem me colocar acima daquela pessoa, de eu entender a dor daquela pessoa sem julgar, eu consegui amar aquele infeliz, na nossa visão, que está lá na praça dormindo embaixo de um cobertor imundo, que talvez faz 15, 20 dias que não tomou banho. É claro que ele está fedido. Ah, mas ele está lá porque ele quer. Eu não preciso entender se ele está lá porque ele quer. O que eu preciso entender é que ele é um ser, que ele é um filho de Deus e que ele precisa do meu olhar. Isso é ser humilde. É tão bonito a gente ver aquelas propagandinhas na internet, né? O cara todo bonitão, lindão, desce do seu carrão, ajuda no mendigo lá, dá comida, dá banho. Eu tenho certeza que todos vocês já assistiram isso. Lindo, muito bonito quando eu tenho condições de fazer isso e eu faço. Mas aonde está o erro? O erro está filmar a pessoa e colocar ela em rede pública. Isso é o ensinamento do Senhor? O que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda não precisa saber. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Não precisa saber. Eu não preciso de aplausos. Para servir Jesus, não precisa. Nós só precisamos matar o orgulho e alimentar a nossa humildade. Alimentar o nosso amor. Porque quem ama o desprovido, ele não tem coragem de expor a situação dele. A gente sempre comenta a palavra do amor, o amar. É bonito você ficar dizendo, né? Tem que amar. Quem ama não faz isso. Só que quando você olha a pessoa preparada, bonita, culta, inteligente, mas daí ela não sabe conversar com os outros. Porque ela tem que provar o tempo todo que ela sabe mais. Que ela sabe falar bonito, que ela conhece leis, que ela conhece histórias, que ela conhece tudo. Mas é conhecimento, não é sentimento. O conhecimento é necessário, não estou dizendo que não é necessário. É necessário, é preciso termos conhecimento. É bom ter conhecimentos. Todo dia, acabei um curso, vou procurar outro, vou sempre procurar pôr a minha mente a trabalhar. Faz bem. Mas eu não posso esquecer que o que tem que falar mais alto dentro de mim é meu sentimento. É isso que eu tenho que ter em jogo. Nós não podemos deixar o orgulho e a vaidade sobressair na nossa vida. Ser espírita, às vezes, as pessoas confundem muito em dizer que ser espírita é tranquila, é bom. E eu li alguma coisa esses tempos sobre
não sou uma pessoa que eu guardo muito nome de livro ou coisas assim. Mas nesse livro dizia assim que Jesus, quando ele convidava a gente para fazer parte da vida dele, ele deixou bem claro que não ia ser fácil. E que como se diz, a porta era estreita, que nos caminhos tinha espinho. Ele não enganou ninguém que a caminhada ia ser difícil. Só que ele garantiu que quando terminasse a caminhada, nós seríamos felizes. Nós seríamos eternamente felizes. E nós buscamos isso. Nós buscamos a felicidade, a paz. Só que será que dentro dessa caixinha que somos nós, será que ele consegue, será que a nossa humildade, a nossa paz, ela consegue sobreviver com o orgulho, com a maldade que às vezes nós temos no nosso olhar? Porque eu pergunto sempre para mim mesma, será que eu estou caminhando certo? Será que no meu caminho não está fácil demais? Ou tem hora que está difícil demais? Só que Jesus sempre disse, orai e vigiai. E o orai e vigiai, ele não é só para... daqui um tempo eu desencarno, então orei, vigiei, sei tudo, as coisas, bonitinho, fiz o evangelho, fui no centro espírita, fui na igreja católica, na evangélica, rezei. Mas não é isso. O que vai bater de frente lá com Jesus é o meu espírito. É o quanto eu amei. É o que eu fiz na minha caminhada. É isso que vai contar. E dentro dessa caixa, o que está sobressaindo? Qual que é as coisas lá dentro dessa caixinha quando eu resolvi jogar fora? O quais que eu consegui jogar fora e qual que eu ainda não consigo tirar de dentro de mim? E o bonito da humildade é que você, quando você implanta isso em você e você quer que ele cresça, você tem coragem de admitir seus erros. Você tem coragem de dizer, eu errei. Eu sou a errada, mas eu sei que Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que ele vai entender por que eu fiz isso. E Jesus disse, vá e não faça mais. Simples palavra, vai, não faz mais. Só isso. Ele não desceu um monte de fala em cima de você. Ele não apontou para você dizendo, por que fez isso? Ou por que você tinha tudo certo para você caminhar e você não fez certo? Não. Vai e não faz mais. Olha a confiança que Jesus coloca em nós. Porque ele acredita nisso aqui. Jesus sempre acreditou nisso aqui. O nosso Consolador prometido. Jesus sempre acreditou. E ele acreditou em nós porque ele deixou isso aqui. E só basta nós entendermos que no lugar de tanto pensamento que carregamos durante o dia, durante a noite, quando dormimos, né? Que podemos ser diferentes. Que só amando
tudo muda. E hoje, não se elevar. Nessa passagem conta, né, que Jesus, ele sempre falou em parábolas, e ele diz assim, né, que quando chegardes a um casamento, a uma bodas, não queira pegar o primeiro assento. Porque você pode passar pela humilhação de alguém chegar e dizer para você, você vai precisar sair daí e sentar lá atrás, porque essa aqui é reservada para uma outra pessoa. Então nunca precisamos ser o primeiro. A corrida da vida não é isso. Não é ser o primeiro. Eu posso ser o quinto, o décimo ou sei lá quem, mas que a minha caminhada seja proveitosa, que ela seja boa. É isso que interessa para Deus. É isso que Deus está pedindo de nós. Ele não quer ninguém com um troféu, com uma bandeira. Não é isso. A nossa caminhada tem que ser boa. Vai acontecer coisas ruins? Vai. Ah, me tornei espírita, pronto, agora não vai acontecer mais nada na minha vida de errado. Engana-se. Aí é que acontece. Porque você já imaginou? Eu nunca esqueço de uma coisa que o professor Bosco disse quando, logo que eu entrei na casa, ó, isso faz tempo, hein? Já lá se vai para os seus 16 anos, mais ou menos. Tempo, né, dona Terezinha? E ele falou assim para mim, eu perturbada, e ele, ainda sou um pouco, né, mas... Aí ele chegou e disse para mim assim, eu reclamando de tudo que estava acontecendo e aquela coisa. E daí o professor Bosco disse para mim assim, que um pé de laranja boa, doce, ela é toda machucada, toda quebrada. E um pé de laranja azeda, ruim, ela tá linda, não tem uma folha machucada. E então nós somos isso. E nós vamos preferir ser laranja doce. E eu sempre trouxe isso comigo. Se eu quero fazer o bem, me tornar uma pessoa do bem, eu vou estar machucada. Só que eu tenho que pensar e pedir a Deus que Ele me dê resistência, me dê sabedoria para eu passar por essa situação. Porque Jesus não nos deixa na mão. Ele conhece o nosso potencial, Ele aposta em nós e Ele deixou orientações. Porque isso aqui é nada mais do que um livro de orientações. Se vocês estão procurando um livro de autoajuda, está aqui. Você precisa de um norte para alguma coisa? Está aqui. Ah, estou triste, acabada, arrebentada. Tem remédio aqui. Depende de como nós olhamos. Depende da humildade do nosso coração. Como que nós vamos olhar para o problema? Se eu quero sempre estar no topo, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque a nossa vida, a nossa caminhada, ela é cheia de altos e baixos. É aquele velho ditado, ao mesmo tempo que você está lá em cima, você pode estar lá embaixo. E quando eu estou passando por esse caminho, eu não posso esquecer de plantar coisas boas. Porque talvez eu tenha que retornar. E no retornar nesse caminho, e eu não estou falando da reencarnação, não. Não é na reencarnação. Você vai retornar é agora. É nos dias atuais você tem que retornar.
Eu dizia para uma pessoa, quando a gente chega no fundo do poço, acabou, eu tenho que voltar. Não tem para onde ir, chegou no fim, eu tenho que voltar. E qual é a escada que eu vou ter que usar? A primeira escada é isso. E a outra é lembrar aonde foi que eu deixei os bons sinais. Porque aonde eu espalhei o amor, o carinho, a humildade, eu vou encontrar isso. Agora, se eu não espalhei essas sementes, com certeza eu sei que a jornada vai ser mais difícil do que foi. Porque todo lugar que você machucou alguém, magoou alguém, pisou em alguém. Porque hoje, às vezes, na sociedade, a gente aproveita qualquer deixa para a gente poder subir no emprego, principalmente se for questão política hoje, né? Tudo depende disso. E isso não é o que Jesus nos ensina para a nossa vida. Eu queria falar uma coisa assim, bem simples, mas é de coração. Às vezes, muito tempo, às vezes a gente pensa, quando a gente é criança, quando a gente passa por dificuldades na vida, a gente pensa que não vai existir outra condição na vida da gente. A gente pensa assim, você não permite sonhar. Você não permite dizer que vai ser bom. A condição que você está vivendo, ela faz com que você vai se tornando cada vez mais encolhido na vida. Você não permite sonhar com coisas melhores. E lá um tempo na tua vida, você conhece Jesus. Você conhece uma casa que te abre as portas e te ensina que amar e que Jesus não te castiga, que Jesus não cobra nada de você, que Jesus não é carrasco. E que essa casa, esse amor e essa luta para vencer, para ser melhor, você encontra dentro de você. E tudo se torna tão fácil. Por mais que tudo está dando de errado por volta, mas está fácil. E às vezes você fecha os olhos e pensa, quando que eu pensei que eu ia chegar até aqui? Aí você fala, claro que eu cheguei. E claro que eu vou mais longe ainda. Porque eu resolvi entregar minha vida a Deus. Eu resolvi entregar tudo o que eu tinha, que era somente eu, a Deus. E quando eu falo isso, eu lembro do Divaldo, que partiu essa semana. Ser de luz, de amor. E realmente, quando encontrava com aquele homem, você tomava uma dose cavalar de paz, de amor. Um homem que dedicou a vida a amar. E não está longe, porque Jesus você enxerga lá 2000 anos atrás. Divaldo era ontem, que vai deixar um legado enorme para nós. Que não precisamos ter dinheiro, não precisamos ter tantos diplomas na parede. O que precisamos é o amor. Amar, amar e amar. Muito obrigada.